A liturgia do 32º domingo do tempo comum nos convida à vigilância, com uma das parábolas mais especiais de Mateus. Os acadêmicos se referem a essas passagens como passagens especiais, Mataion, Evangelium kata Mataion, porque só são encontradas no Evangelho de Mateus. E esse é o caso da famosa parábola das 10 virgens, também conhecida como a parábola das virgens sábias e das tolas. Essa parábola só se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, de 1 a 13. E Jesus disse essas palavras: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Qual o significado dessa parábola de Jesus sobre as 10 virgens? Esse é outro exemplo de como o Evangelho de Mateus realmente é judaico. Jesus aqui pressupõe claramente que seu público está familiarizado com os costumes de um casamento judaico. E assim encontramos muitos antecedentes culturais na parábola. Eu vou apenas explicar alguns pontos sobre isso. Antes de mais nada, havia 3 elementos básicos que faziam parte de um casamento judaico do primeiro século. Em primeiro lugar, o casamento começaria com o noivado, e no momento de seu consentimento, os votos seriam trocados entre eles para se tornarem marido e mulher legalmente. Mas não viviam ainda juntos, nem se consumaria o casamento até que o noivo tivesse tempo para construir um lar, preparar um lar para a noiva e também para a celebração da grande festa de casamento, para as bodas. E essa festa de casamento normalmente durava 7 dias. Seriam 7 dias de festa e alegria, que reunia não só a família, como também todos os habitantes da aldeia para celebrarem juntos. Durante os 7 dias tinha um em particular que era a noite de núpcias, em que o casamento seria consumado, onde o noivo e a noiva seriam levados em procissão para a casa do noivo, que era chamado de Rupá, a casa que foi construída e seria dividida pelo casal, sobre a qual se consumava o casamento. Consequentemente, essa noite fazia parte da grande festa, que durava uma semana. Assim, o que Jesus descreve aqui nessa parábola é a comitiva das virgens, que seriam, em certo sentido, o equivalente judaico do primeiro século às damas de honra dos casamentos de hoje. Esse era o papel que elas realizavam. E por que a chamamos assim? Vem da palavra em português donzela, que significa virgem. Significa uma mulher solteira. E assim o mesmo se aplica aqui para a palavra partenós, em grego. Essa palavra, essas 10 virgens, são 10 donzelas, 10 madrinhas, 10 jovens, 10 damas de honra, que deveriam estar prontas para a procissão de acompanhar o noivo até a casa. E nesse caso parece ser uma festa de casamento que seria celebrada à noite. Frequentemente a procissão acontecia de noite, e elas teriam tochas na mão, e aqui seriam chamadas de lâmpadas para iluminar o caminho. Seria uma ocasião muito festiva. Então o que Jesus está dizendo é que nós temos uma situação em que naquela noite da grande festa da procissão de casamento você tem 10 virgens. 5 delas imprevidentes e outras 5 previdentes. A diferença entre as imprevidentes
é que elas não tinham óleo para suas lâmpadas, que nesse caso poderiam ser tochas. Normalmente, se pegava uma tocha, se envolveria com um pano encharcado de óleo para poder acendê-la. Portanto, 5 têm esse óleo e 5 não têm. E o que acontece é que essa procissão se atrasa. O noivo deve ir em procissão até a casa, mas ele está demorando. Então, enquanto esperam que o noivo chegue, elas cochilam e dormem. No meio da noite, ele finalmente aparece, o que é bastante tarde para uma procissão de casamento. E todos dizem: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então todas as jovens se levantam, mas o problema é que 5 imprevidentes estão preocupadas que suas lâmpadas irão se apagar no meio do caminho e pedem às previdentes que lhes dê um pouco de óleo. E como já lhes disse antes, sempre que você encontra uma parábola de Jesus, quase sempre existe um enigma. E essa parábola tem enigmas. Com enigma, eu quero dizer um elemento inesperado, em que os personagens da história fazem algo que normalmente não se espera que eles façam. Aqui, o primeiro elemento inesperado é que as 5 virgens previdentes se recusam a dar seu óleo para as imprevidentes. E isso é meio estranho, porque essas procissões não iriam continuar por quilômetros e quilômetros. Você tem a sensação de que elas estão muito longe da festa de casamento. Mas não é assim. De qualquer forma, as jovens dizem não vamos dar-lhe nosso óleo de modo algum. É melhor ir descomprar aos vendedores. Isso não faz sentido, porque não haveriam lojas abertas no meio da noite. Isso não é como hoje, no século XXI, onde você tem um mercado aberto 24 horas. As jovens não poderiam ir comprar óleo no meio da noite. Então esse é o nosso primeiro indício de que não é um casamento comum. E esse não é um noivo comum. E não se trata de óleo e de lâmpadas. A lâmpada, as virgens e o óleo, na realidade, simbolizam muito mais. Há um significado espiritual nisso tudo. Esse é o primeiro enigma. O segundo enigma acontece quando, depois disso, o noivo chega e as virgens previdentes acendem suas tochas para ir em procissão e entrar na festa de casamento. Mas então as 5 jovens imprevidentes realmente saem e vão buscar um pouco de óleo. Mas quando voltam, a porta da festa de casamento já está fechada. Então elas batem na porta e dizem: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Essa é outra pequena indicação, porque a palavra aqui usada é Kyrios, que pode ser usada para mestre, mas também é o nome para o Senhor. O Senhor Deus, ou Jesus como Senhor, o Filho de Deus. Por isso dizem: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E agora o que ele faz? Ele vem, abre e diz: em verdade eu vos digo, não vos conheço, e efetivamente fecha a porta na cara delas. Muito bem, esse é o nosso segundo enigma. Se esse fosse um casamento comum, imaginemos, apenas por uma questão de argumento, que algumas das jovens não estavam adequadamente preparadas para o casamento. Elas não tinham óleo para suas lâmpadas e, na verdade, se elas tivessem finalmente conseguido algum óleo, poderiam acender suas lâmpadas. Será que o noivo realmente fecharia a porta na casa dela se fossem os amigos de sua noiva, se fossem membros da família de sua noiva? Não, nenhum noivo vai tratar jovens dessa maneira. Ele as acolheria de bom grado, elas chegariam tarde, mas não seria o fim do mundo. Mas nesse caso, o noivo não só se recusa a deixá-las a entrar, como ele também diz algo que é completamente inconcebível: não vos conheço. O que não faz sentido em um casamento comum, porque como hoje os noivos e as madrinhas são todos normalmente escolhidos entre os amigos ou familiares do noivo ou da noiva. Isso é apenas uma prática padrão que vem desde os tempos antigos. Então o que está acontecendo aqui? Jesus não está falando de um casamento comum. Ele está falando sobre o reino de Deus. Ele está falando sobre o reino dos céus. E nós já vimos várias vezes no Evangelho de Mateus que ele compara o reino dos céus a um casamento, ou a uma festa de casamento, ou a um casamento real, como na parábola do casamento do filho do rei. E essa é a imagem aqui. Isso é realmente sobre o reino dos céus. E você pode ver isso no último versículo. Em muitas parábolas de Jesus é muito importante destacar que existe o que chamamos de nimshal. O nimshal é uma palavra hebraica para um comentário ou explicação da parábola que simboliza o ponto principal. E às vezes nós podemos ter um nimshal mais longo, como na parábola do semeador, onde Jesus explica os elementos,
Outras vezes, o Nimshal será muito breve, será apenas um versículo. E nesse caso, dessa parábola, ele é muito curto. Ele diz assim no versículo 13: Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Agora sabemos do que Jesus está falando. Essa parábola do reino dos céus realmente fala do juízo final. É sobre a segunda vinda de Cristo, no final dos tempos, e a imagem aqui simboliza Cristo como noivo divino, o noivo Messias, que parece estar atrasado, mas virá em algum momento para inaugurar a festa de casamento eterna no reino dos céus. E quando ele vier, não sabemos quando vai ser. Precisamos estar prontos. Assim, as jovens, as 10 virgens nesse caso, representam a igreja em 2 estados diferentes. Aqueles que estão preparados para a segunda vinda de Cristo, esses serão como as 5 virgens previdentes que tinham óleo para suas lâmpadas. Ou aqueles que não estão preparados para a segunda vinda de Cristo, como as 5 virgens imprevidentes que não têm óleo em suas lâmpadas a fim de encontrar-se com o noivo adequadamente. Aqueles que estão preparados para a segunda vinda serão levados para a grande festa das bodas do Cordeiro, como está descrito no livro do Apocalipse 19, que descreve o reino dos céus. Aqueles que não estiverem preparados para a vinda de Cristo no juízo final serão excluídos do reino eterno de Deus. Isso é naturalmente outro símbolo para o que mais tarde será chamado de castigo eterno no inferno. O catecismo é muito claro nesse respeito. O principal sofrimento, a principal dor do que chamamos inferno é a eterna separação de Deus. E nós vemos isso aqui quando o noivo diz a essas 5 virgens imprevidentes: Não vos conheço, eu não tenho relacionamento nenhum com você. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, você pode realmente voltar a Mateus 7, de 21 a 23. Jesus usa a mesma linguagem no final do Sermão da Montanha. Diz assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhes direi: Nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Então note os 2 paralelos entre a parábola das virgens e o Sermão da Montanha. Senhor, Senhor, que é o que elas dizem: Abre-nos a porta. E a resposta de Jesus é: Não vos conheço. Acho que isso é realmente importante para nós porque nos mostra 2 coisas. Em primeiro lugar, a importância fundamental de ter uma relação pessoal com Cristo. E eu sei que às vezes isso pode parecer um clichê para muitos. Pode até parecer que não é uma maneira católica de abordar as coisas, porque muitos cristãos protestantes nos perguntam: Você tem um relacionamento pessoal com Cristo? Você aceitou Jesus? Mas existe uma outra verdade realmente importante nessa expressão, que você vê aqui nessa linguagem clássica e bíblica, quando Jesus diz: Eu preciso conhecê-los. Em outras palavras, eu preciso ter um relacionamento com você se você vai entrar na alegria do reino dos céus. E ele se expressa sobre esse relacionamento em Mateus 7, quando Jesus nos diz: Nem todo aquele, e depois entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É assim que cultivamos um relacionamento com Jesus, fazendo a vontade do Pai. E aqueles que não fazem a vontade do Pai, que podem até fazer muitas grandes obras de caridade ou coisas que são apenas demonstrações externas de caridade, como, por exemplo, não pregamos nós em vosso nome? Não foi em vosso nome que expulsamos demônios e fizemos muitos milagres? Mas se não temos um relacionamento pessoal com Jesus, não vai ser o suficiente, porque o fundamento de tudo é o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Para ter certeza que nossas obras são importantes, nós temos que fazer a vontade de Deus. Mas temos que fazer a vontade de Deus através da sua graça. E devemos ter um relacionamento com Ele como nosso Salvador e noivo. E essas 5 virgens imprevidentes obviamente não tinham isso. Elas se afastaram de Deus, e esse é o significado básico da parábola das 10 virgens, dentro do contexto judaico do 1º século. Nesse caso, se nós formos à leitura do Antigo Testamento para hoje, a primeira leitura vem do livro da Sabedoria 6, de 12 a 16.
E eu tenho que confessar que quando eu li isso pela primeira vez, é um daqueles momentos que para mim realmente não estava claro como a leitura do Antigo Testamento se interligava com a leitura do Evangelho. Mas eu vou lê-la para vocês e depois vou tentar mostrar para vocês qual a conexão e por que a Igreja uniu essas duas leituras nesse 32º domingo do tempo comum. E diz assim: a sabedoria é resplandecente e sempre viçosa. Ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam e é encontrada por aqueles que a procuram. Ela até se antecipa, dando-se a conhecer aos que a desejam. Quem por ela madruga não se cansará, pois a encontrará sentada à sua porta. Meditar sobre ela é a perfeição da prudência, e quem ficar acordado por causa dela, em breve há de viver despreocupado. Pois ela mesma sai à procura dos que a merecem, cheia de bondade, parece-lhes nas estradas e vai ao seu encontro em todos os seus projetos. Então, no Antigo Testamento, frequentemente a sabedoria é personificada como uma senhora. A palavra grega aqui, na verdade, é Sofia. Daí deriva a palavra filosofia, o amor à sabedoria. O que a sabedoria de Salomão está basicamente descrevendo aqui é a personificação da sabedoria como uma mulher. E está dizendo que se você quer encontrá-la, você tem que procurá-la, você tem que desejá-la. A passagem usa duas imagens. Aquele que se levanta cedo para conhecê-la não terá nenhuma dificuldade de encontrá-la. Então isso quer dizer que se levantar cedo para fazer o quê? Para rezar, para meditar sobre a palavra, para buscar a verdade, a sabedoria. Isso é algo que deve fazer parte da vida de todo cristão. Deve buscar diariamente a sabedoria. E eu sei que pode parecer bobagem, mas todos nós devemos ser filósofos. Em outras palavras, devemos ser amantes da sabedoria, porque a sabedoria nada mais é do que a verdade do próprio Deus, e precisamos buscar essa verdade todos os dias de nossas vidas. O outro conceito da primeira leitura de hoje é a meditação e a contemplação sobre a sabedoria. Fixar os pensamentos nela nos traz compreensão, nos traz conhecimento. E a ponte aqui entre o Antigo e o Novo Testamento é que essa passagem está descrevendo alguém que está vigilante e desperto à noite em busca da verdade. Você verá isso na tradição católica, com a vida monástica, por exemplo. Os monges se levantam no meio da noite sempre numa hora fixa, a fim de ler os salmos, rezar, contemplar e meditar. Eles vivem essa busca vigilante de sabedoria como no Antigo Testamento. Quem busca sabedoria se levanta no meio da noite ou se levanta muito cedo para buscá-la. E assim também as 5 virgens previdentes do Evangelho estão prontas, porque estão preparadas para a vinda do noivo. E eu acredito que esse seja o paralelo entre o Evangelho e a primeira leitura de hoje. E essa ideia é fortalecida pelo salmo desse domingo, o 62, com o refrão: minha alma tem sede de ti, ó Senhor meu Deus. Esse é um salmo sobre o coração ardente de desejos pelo Senhor. Esse é um salmo para meditar sobre a verdade, sobre a contemplação, sobre o desejo de encontrar-se com Deus na oração. E assim diz o salmo: sois vós, ó Senhor, ó meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. Minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja como terra sedenta e sem água. A minha alma será saciada como em grande banquete de festa, cantará a alegria em meus lábios. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas à sombra eu exulto. Vamos observar o que o salmista está dizendo aqui. Ele medita, ele reza não apenas de vez em quando ou quando lhe apetece, mas reza também no meio da noite. Ele se levanta para realizar o que a tradição chama de vigília, uma vigília de oração. É como jejuar da comida, mas você jejua do sono, para focalizar sua mente e seu coração em Deus quando tudo está quieto e parado. Então, quando ele diz, penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós, essa é a ligação com a parábola das 10 virgens, porque uma das horas da vigília era meia-noite. Assim, as virgens da parábola se encontram com o noivo no meio da noite. Ele vem num dos horários da vigília, e aquelas que têm o óleo em suas lâmpadas estão preparadas. Elas estão prontas para encontrá-lo e ir ao banquete. Portanto, é uma conexão um pouco mais sutil entre o antigo e o novo.
Não é óbvio, mas eu acho que você pode ver a conexão entre a vigília orante e estar pronto para encontrar o Senhor no meio da noite, que é quando o noivo vem, até as virgens na parábola. Eu vou terminar aqui minha explicação sobre a parábola das 10 virgens com uma citação de Santo Agostinho. Uma das coisas que você vai notar se você olhar para os antigos padres da Igreja e escritores cristãos sobre a parábola das 10 virgens é que uma das perguntas que eles sempre fazem foi: o que simboliza o óleo? Esse é realmente o elemento crítico, a diferença crítica entre as virgens imprevidentes e as virgens previdentes. As sábias têm óleo e as tolas não têm. Então, se você olhar para os estudos dos padres da Igreja, eles são bastante unânimes em interpretar o óleo como um símbolo de boas obras. Isso é o que Santo Agostinho tem a dizer a esse respeito. Todas as virgens, e não obstante 5 são rejeitadas. Não é o bastante que sejam virgens e que tenham lâmpadas. Elas são virgens por causa da abstinência, do uso ilícito dos sentidos. Têm lâmpadas por causa das boas obras, de cuja obra o Senhor disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Outra vez ele diz aos discípulos: estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas candeias. Nos rins cingidos está a virgindade, nas candeias acesas as boas obras. Acho que é uma visão realmente brilhante por parte de Santo Agostinho. O que ele está fazendo é interpretar a imagem da lâmpada da parábola das 10 virgens em Mateus 25 com a imagem da lâmpada em Mateus 5, 14 e 16, no Sermão da Montanha, quando Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Portanto, se a lâmpada é um símbolo de boas obras no Sermão da Montanha, a mesma coisa é verdade sobre a lâmpada das 5 virgens previdentes na parábola de Mateus 25. A razão pela qual são capazes de acender suas lâmpadas e deixar sua luz brilhar diante dos homens é porque elas têm boas obras, porque fizeram boas obras, porque estão realmente vivendo de acordo com o Evangelho. Elas estão seguindo a vontade do Pai que está nos céus. Esse é apenas mais um exemplo e eu espero que vocês tenham visto isso ao longo do nosso estudo do Evangelho de Mateus. A razão pela qual a Igreja não aceita a doutrina da sola fide, a doutrina que diz que nós somos salvos somente pela fé e que nossas obras não importam, que elas não desempenham nenhum papel na nossa santificação ou em nosso juízo final. Mas repetidas vezes no Evangelho de Mateus, Jesus continua tornando claro para nós esse ponto. Sim, a fé é importante. Sim, acreditar nele é essencial. Sim, ter um relacionamento com ele também. Mas expressarmos essa fé e expressarmos esse relacionamento através do que ele explicitamente chama em Mateus 5 de boas obras. Essa é a nossa lâmpada que brilha diante dos homens. E assim Santo Agostinho está nos dizendo aqui que as 5 virgens imprevidentes não tinham óleo para acender suas lâmpadas, eram efetivamente cristãs, podem até ter tido a virtude da virgindade. Elas podem ter sido celibatárias, elas podem ter desistido de uma família ou cônjuge por causa do reino dos céus. Mas se não unirem essa abstinência sexual, esse estado de celibato, a uma vida de virtude, então correm o risco de serem excluídas do reino dos céus. Não é suficiente simplesmente se abster das coisas. Nós temos que realizar boas obras. E é claro que fazemos isso sempre pela graça de Deus. Sua graça trabalha em nós e é uma parte essencial da vida cristã. O que Jesus está dizendo aos apóstolos é que se você quer estar pronto para o juízo final, você precisa ser como as virgens previdentes. É preciso não só ter uma lâmpada, mas deixá-la acesa. E você precisa ter óleo para acender essa lâmpada com suas boas obras, para que a sua luz possa brilhar diante do seu Pai que está nos céus, e para que você possa estar pronto para encontrar o noivo, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Bom domingo a todos.